Bom, pessoal, chegamos então à nossa próxima questão. E a questão fala o seguinte: é uma questão mais tranquila em relação à anterior, né? Uma questão que envolve um triângulo retângulo. Eu disse para vocês que a gente só vai usar a ideia do triângulo retângulo quando você tiver aí, na verdade, uma situação que caracterize o ângulo de 90 graus. Eu expliquei isso para vocês e eu coloquei para vocês duas palavrinhas. Eu falei, olha, a palavra altura, vou anotar aqui, ó, e a palavra distância, né? Bom, o que acontece aqui? Vamos ler a questão primeiro, depois a gente discute isso, tá? Um desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela de forma circular. Para realizar esse movimento, ele dispõe no momento em apenas um compasso, cujo comprimento da haste é 10 centímetros. Então, 10 centímetros. Um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ele afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por essas fosse de 120. Então já está mostrando aqui o 120. A ponta seca está representada no ponto C, está aqui. E a ponta do grafite está representada pelo ponto B. E a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, conforme a figura. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho como indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo esta se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na fabricação de acordo com os dados. Ele colocou uma tabelinha para a gente aqui. Considere a aproximação de raiz de 3 sendo 1,7, que material ele vai utilizar. Agora, observe assim, quando o cara criou a questão, né? O cara criou a questão, olha o que ele colocou para você, olha a figura que ele colocou. Vou analisar ela aqui. Ele colocou um centro, 3, 1, tá vendo uma coordenada aqui. Aí o cara que não está bem preparado, ou que está em dúvida, enfim, ele começa a analisar e fala assim, rapaz, eu tenho que usar esse 3 e 1 em algum lugar, né? Uma coisa que eu tenho que botar na cabeça de vocês, nem toda informação ela tem que ser utilizada na questão. Só que a gente às vezes cria isso. Poxa, meu Deus, eu tenho que usar esse 3, esse 1 e enfiar isso em algum lugar. Não necessariamente. Analise o contexto, analise o que você tem. Olha, ele te deu um ângulo lá em cima. Bom, falando sobre o nosso conteúdo, uma observação aqui. Eu coloquei dois triângulos aqui. Um triângulo equilátero, 3 lados iguais, e um triângulo isósceles, de 2 lados iguais. O triângulo equilátero também tem os 3 ângulos internos iguais, e o isósceles, 2. Bom, isso é um conhecimento que todo mundo, acredito eu, que tenha, né? Fácil. Mas uma observação que eu quero mencionar aqui, que às vezes a gente esquece. Qual é? Deixa eu mudar de cor aqui, ó. Quando eu falei no início lá sobre altura e distância, quando caracteriza a palavra altura, tá lembrando de que? Lembra que eu disse em sala de aula? Perpendicularidade, 90 graus. Tá, ok. Observação. No triângulo equilátero, quando você puxar a altura, ó, puxei a altura aqui, ficou torto pra caramba, né? Mas tá bom. Aqui, ó. Vou fazer retinho não, pessoal, tá difícil aqui, minha mão aqui não tá legal não. Ó, 90 graus. Nossa, ficou horrível, mas tudo bem, ó. 90 graus aqui. O que eu quero comentar sobre isso? Quando eu puxei e fez 90 graus, eu tenho a certeza que essa base aqui embaixo está dividida em 2 pedaços iguais. Tá? Isso é característico do triângulo equilátero. Se eu puxar a altura no outro vértice, ó, aqui, também vai ter a mesma coisa. Se eu puxar no outro vértice para lá, também vai ter a mesma situação. Já no triângulo isósceles, que é o nosso triângulo da questão, só acontece isso a altura que é puxada justamente pelo vértice que é formado pelos 2 lados iguais. Então repare, esse lado e esse são os lados iguais. Ele forma esse vértice aqui em cima ao se encontrar. Quando você puxa a altura daqui desse cara, a certeza que você tem, ó, tem 90 graus, porque é uma altura, que aqui embaixo você está batendo na metade. Se eu puxar para cá, eu não tenho essa certeza, então isso é diferente. E se eu puxar para cá, eu também não tenho essa certeza, isso é diferente. Tá? Então, o que eu posso afirmar é que quando ele é puxado lá de cima
do vértice formado pelos dois lados iguais, lá embaixo na base, né, eu tenho dois pedacinhos, dois segmentos iguais. Então, vou voltar para a nossa questão e vou observar que você tem aqui, ele disse que a haste, ela vale 10. O que é 10? Esse ladinho aqui, ó. Tá vendo? Vamos para um triângulo ampliado aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, o que você tem aqui? Você tem um triângulo, cara. Vamos puxar aqui, ó. Puxei aqui minha altura, não é? Se a altura do triângulo tem o quê? 90 graus. E aí, uma coisa que eu vou mencionar aqui agora. Quando eu faço isso, esse ângulo aqui fica dividido em dois. Em cima dessa altura, passa uma bissetriz. Rapaz, eu acabei de olhar, esse desenho ficou ridículo, né? Mas não tem problema não, dá para você entender. Mas vamos lá. Eu tenho um ângulo de 120 que, na verdade, ficou dividido em dois de 60. Então, vamos jogar esse triângulo para cá. Só vou pegar a metade dele, tá? Ó. Então, eu tenho 60 graus. Eu tenho um pedaço X aqui embaixo, o outro X está do lado. Então, vou pegar só um. E 10 que é a haste. Olha aqui, ó. Olha o triângulo aqui sendo formado, ó. Beleza? Agora a gente vai usar uma razão trigonométrica. Quem é x em relação a 60? Um cateto oposto. Quem é 10 é a hipotenusa, porque aqui está a minha altura, ó. Então eu uso seno de 60. Olha bem, seno de 60 graus é cateto oposto x sobre 10. Olha para o texto. Depois a gente vai observar um detalhe. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Grava do jeito que você quiser, lembra? Mas tem que estar na ponta da língua. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Enfim, do jeito que você quiser gravar. Lembra disso, sala de aula? Tá, ó. 10. Multipliquei cruzado. Quem é x? X é 10 raiz de 3 sobre 2. Quem é x? Eu não vou dividir 10 por 2 agora. Sabe por que eu não vou dividir 10 por 2? Porque, na verdade, eu quero o seguinte. Eu quero descobrir o raio, ó. O raio é x mais x, ou seja, o raio é 2x. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou dobrar. O que é 2x? 2x é 10 raiz de 3 sobre 2 vezes 2. Ó. Tá? Mas, enfim, eu poderia ter dividido, daria 5, depois eu ter que multiplicar por 2 mesmo, ia dar 10, do mesmo jeito. Eu só estou mencionando isso, tá? Não vem ao caso, não. Então, descobri que o nosso raio, ele vale 10 raiz de 3. E aí é o seguinte, 10 raiz de 3, observe aqui no texto, que ele fala aqui, ó, raiz de 3 é 1,7. Você vem aqui agora, ó, e faz isso, ó. Raio é igual a 10 vezes 1,7, que é o valor. O que você acabou de encontrar aqui? 17. Volta para a alternativa agora, e você vai observar o seguinte, ó. Onde está a marcação, qual o intervalo que ele menciona que tem o 17? De 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 21, ó, 17 está aqui no meio. Nesse item 4, nosso gabarito é a letra D de bola. Tá bom, queridos? Ó, beijo grande e vamos para a próxima questão. Valeu?